Em um cenário que mistura a opulência de um empresário bem-sucedido com a simplicidade acolhedora de uma bela faxineira, dois destinos se entrelaçaram em uma história que desafiou as barreiras impostas pelas classes sociais. No coração dessa narrativa estavam Christine, uma jovem de origem humilde, e Alexander, dono da empresa e herdeiro de uma família nobre. Christine, com seus cabelos escuros e olhos cheios de determinação, trabalhava como faxineira na imponente empresa dos Monte Verdes. Sua graça e simpatia conquistaram o coração de todos no lugar, mas foi o coração de Alexander que, imperceptivelmente, começou a ser cativado. Ele, um homem de linhagem nobre, viu-se inexplicavelmente atraído pela alma vibrante de Christine. Certa noite, após o expediente da empresa ter terminado, Christine entrou para limpar o escritório como era de costume. Ao perceber que Alexander ainda estava presente, pediu desculpas e se preparou para sair. "Não, pode ficar, pois já estou de saída", disse-lhe Alexander. Christine ficou quieta em um canto, esperando a saída do seu patrão. Quando ele passou por ela, deixou alguns papéis caírem. Ela prontamente se abaixou para pegá-los juntamente com ele. Ao cruzar o olhar com o dela, Alexander reparou o belo rosto da mulher que estava à sua frente. "Obrigado. Qual é o seu nome?", perguntou-lhe Alexander. "Meu nome é Christine, senhor", respondeu ela. "Ah, sim, Christine. Boa noite, Christine", despediu-se dela. Ela balançou a cabeça e se pôs a fazer o seu serviço. Ele, antes de sair, deu mais uma olhada para a mulher que encantou a sua visão. Nunca havia reparado nela na sua empresa. Estranhamente, aquele rosto ficou em sua lembrança pela noite inteira. Os dias passavam entre trocas de olhares furtivos e breves encontros nos corredores da empresa. Alexander, encantado pela simplicidade e sinceridade de Christine, sentia-se atraído por ela como uma mariposa pela luz da lua. No entanto, a barreira social entre eles parecia intransponível. Christine, por sua vez, não conseguia negar a atração que começava a florescer, mas, consciente das diferenças sociais, mantinha uma distância respeitosa. O coração dela ansiava por algo mais, mas as circunstâncias pareciam desafiá-la a cada passo. Sem conseguir se esquecer dela durante aquela semana inteira depois do encontro dos dois no escritório, Alexander resolveu ficar depois do horário de funcionamento da empresa para encontrá-la novamente. Quando ela entrou no escritório, viu Alexander e fez menção de sair. Ele pediu que ela ficasse, pois precisava conversar com ela. Surpresa, Christine se preparou para ouvir a fala do dono da empresa. "Christine, por que você trabalha como faxineira e não ocupa uma outra função mais valorizada na empresa? Qual é a sua formação? Você não pôde estudar?", perguntou-lhe. "Ah, senhor, estudei sim. Sou formada em psicologia, porém precisava de um trabalho e não encontrava nenhum. Achei este e sou grata por poder levar uma ajuda financeira para os meus pais, que são idosos. Não posso, por enquanto, dar-me o prazer de exercer a minha função. Este trabalho não é o que eu desejo, mas é digno e, no momento, satisfaz um pouco as minhas necessidades financeiras", falou ela. Com a resposta, ele ficou mais fascinado por aquela mulher que antes. Deu boa noite e saiu do escritório. Deitado em sua cama à noite, seu coração estava pleno de carinho e amor por Christine, mas sabia que a diferença social era uma barreira que julgava intransponível. Além disso, seus pais planejaram um casamento para ele com a filha de outro grande empresário do mesmo ramo, a fim de unir poder empresarial. Ele estava noivo de Marta, contra a vontade. Marta era uma representante perfeita da classe da qual fazia parte. Bonita, mas mimada e exigente.
Ela sabia que não havia amor entre os dois, porém cumpria o seu papel de futura esposa de Alexander. Percebendo que Alexander estava mais distante e parecendo apaixonado por uma outra mulher, procurou investigar quem seria aquela que lhe roubava a atenção de seu futuro marido. Dessa forma, certo dia apareceu no escritório de Alexander, disposta a descobrir por quem ele se mostrava interessado. Sondou disfarçadamente todas as mulheres ao redor dele, até que viu Christine varrendo o corredor. Só pode ser ela, pensou Marta, olhando com um olhar de muito ódio para Christine. Tinha que criar alguma situação que provocasse a dispensa do emprego daquela mulher. Passou por Christine e inventou que ela havia passado com um pano sujo em seu sapato. Quero que você limpe o meu sapato caríssimo agora, gritou Marta para Christine. Senhora, eu não encostei o pano em seu sapato. Christine tentou argumentar em vão, pois Marta fazia um escândalo com gritos e ofensas dirigidos a ela. Todos no escritório foram assistir à cena criada por Marta, inclusive Alexander. Exijo que você mande essa mulher ir embora agora, Alexander, gritou Marta. Alexander olhou para Christine, que acuada em um canto chorava envergonhada. Marta, tenho certeza que houve um mal-entendido. Acalme-se, argumentou ele. Marta, que não estava acostumada a ser desconsiderada, ficou mais furiosa ainda e na frente de todos disse: ou você despede essa mulher, ou o nosso noivado se acaba aqui, falou Marta, certa de que ele não perderia o grande negócio para a empresa que seria o casamento dos dois. Calmamente, Alexander respondeu: então está bem, está tudo acabado entre nós. Não vou mandar uma ótima funcionária como a senhorita Christine embora, só porque você cismou que ela passou um pano de chão no seu sapato. Marta, percebendo que o seu plano havia dado totalmente errado e sendo acostumada a todos cumprirem as suas ordens, saiu furiosa do local. Christine estava quieta e assustada em um canto com tudo o que havia ocorrido. Sentia-se envergonhada por todos do escritório estarem olhando para ela. Percebendo como Christine se sentia antes de voltar à sua sala, Alexander se dirigiu a todos falando: agora voltem ao trabalho, não foi nada demais, apenas um mal-entendido. Naquela noite, depois do término do trabalho de Christine, Alexander a esperava na garagem da empresa. Quando ela passou pelo seu carro, ele abriu a porta e falou: Christine, preciso falar com você. Ela, ao ver que era Alexander, respondeu: não se preocupe comigo, senhor Alexander, eu estou bem, obrigada. Você está bem, mas eu não. Entre no carro, por favor, pois preciso conversar com você, mas não aqui. No carro, ele lhe disse que sabia qual era o motivo pelo qual Marta havia criado aquela situação com ela. Disse-lhe que o culpado era ele. Contou-lhe que Marta estava com ciúmes por perceber que ele estava interessado nela. Nesse momento, Christine começou a chorar. Alexander, sem entender do que se tratava o choro dela, parou o carro e lhe perguntou: o que houve, Christine? Nada, senhor, respondeu ela. Fale o que houve comigo, Christine. O senhor é um homem de uma classe social diferente da minha. Assim como fui atacada por Dona Marta, outras pessoas tentarão me humilhar. Não há futuro no que o meu coração sente, respondeu ela. E o que seu coração sente, Christine? Perguntou-lhe. Ela abriu a porta do carro e saiu correndo pela calçada sem lhe responder. No dia seguinte, Christine pediu dispensa do trabalho.
No entanto, Alexander estava disposto a quebrar a barreira da distância social por ela, por Christine. Conseguiu o endereço dela e foi à sua casa. Ele precisava ouvir o que ela tinha para lhe dizer. Os ventos da mudança começaram a soprar quando Alexander, alimentado pela força inabalável do amor, decidiu quebrar as correntes que os separavam. Quando ele chegou na casa dela, ela não estava. Ele conheceu seus pais, viu a beleza da vida simples que ela levava e percebeu que o amor não deveria ser barrado por diferenças de classe. Quando ela chegou em casa, surpreendeu-se com a presença dele. Os pais dela, percebendo que eles tinham muito o que conversar, saíram discretamente da sala. Christine, eu vim até a sua casa porque tenho que ouvir o que você não quis me dizer no carro. Eu quero saber o que o seu coração sente a meu respeito, perguntou ele. Eu não podia ficar mais no emprego. Eu não podia continuar sentindo o que sinto por você. Não tenho forças para lutar contra os meus sentimentos, pois eu me apaixonei pelo meu chefe, o dono de uma grande empresa. Por quantas Martas serei humilhada? Meu amor por você não tem futuro, dessa forma preferi me afastar. Era só isso que eu gostaria de ouvir, minha querida Christine, disse Alexander e continuou. Queria ouvir que você me ama, o resto deixa comigo. Pegou-a nos braços para beijá-la. Christine, inicialmente relutante, sucumbiu à persistência e, mais importante, à sinceridade do amor de Alexander. Aceitou o beijo do seu grande amor. Ele, determinado, começou a cortejá-la, ignorando as murmurações da sociedade que tentavam mantê-los afastados. Ele a levou a dançar sob o luar, a passear pelos campos floridos e a sonhar com um futuro onde as diferenças sociais não seriam obstáculos para a felicidade. A história deles não foi isenta de desafios. A sociedade resistiu. A família de Alexander desaprovou inicialmente, mas o amor deles, como uma força inquebrável, superou todas as adversidades. No final, o amor triunfou, provando que, quando o coração fala mais alto do que as convenções sociais, um final feliz é inevitável. Christine e Alexander, unidos pela força do amor, viveram uma história que ecoou através do tempo, uma lição eterna de que o amor verdadeiro sempre encontra o seu caminho.